Escolas literárias. Introdução. Denomina-se escolas literárias os movimentos cujas obras apresentam características em comum, associadas a um contexto histórico específico. Existem as seguintes escolas literárias em língua portuguesa: trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Explorando a jornada literária. A literatura é uma viagem fascinante que atravessa diferentes épocas, estilos e expressões culturais. Nesta jornada, mergulharemos nas diversas escolas literárias que moldaram e refletiram as sociedades ao longo dos séculos. Vamos explorar como a literatura não apenas registra a história, mas também influencia nossa compreensão do mundo. Objetivos das aulas: compreender a importância do estudo literário na formação educacional e pessoal, identificar as características distintas de cada escola literária, reconhecer a influência histórica e cultural nas obras literárias, incentivar a apreciação e análise crítica das diferentes expressões literárias. Ou seja, aprender a literatura como uma porta de entrada para o entendimento da complexidade humana, proporcionando não apenas conhecimento, mas também ampliando nossa visão de mundo. Pode-se dizer que as escolas literárias são como capítulos distintos na narrativa da literatura, cada uma com sua voz única e características marcantes. Portanto, neste segmento, vamos explorar as diversas correntes literárias que moldam a expressão artística ao longo dos séculos, ou seja, identificar que cada escola literária é uma janela para compreender não apenas o estilo, mas também os reflexos das condições históricas e sociais de sua época. Logo, é importante analisar as características estéticas que definem cada escola literária, investigar o contexto histórico que influenciou o surgimento e desenvolvimento de cada movimento literário, destacar os principais escritores e obras representativas de cada escola, conectar as escolas literárias como partes integrantes de uma evolução contínua na expressão literária. Toda esta coreografia para desvendar as escolas literárias, não apenas buscando compreender o passado, mas também reconhecer a influência duradoura que essas correntes têm sobre a forma como percebemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Assim, vamos explorar cada uma dessas fascinantes paisagens literárias. Espero ter despertado o interesse em navegar nesta fantástica fábrica de emoções e expressões humanas, a literatura. Neste vídeo vamos tentar apresentar para discussões as seguintes provocações. O que é a arte? Literatura é arte? A literatura tem alguma relação com o trabalho? A literatura tem alguma relação com a ciência? Por que o ser humano produz literatura? Qualquer pessoa pode ser considerado um escritor? A arte é um produto cultural. Neste sentido, é preciso entender a diferença entre mundo natural versus mundo cultural. Breve história. No início, o ser humano, para garantir a sua existência, precisou agir sobre o mundo natural. Mudou a natureza, criando o mundo da cultura. Diferenciando-se dos outros animais, criou o mundo da cultura onde a arte é elemento importante. Literatura é arte? A arte é algo complexo. Nem os estudiosos conseguem chegar a uma única resposta para definir esta linguagem de múltiplas expressões. Desenho, arquitetura, cinema, teatro, pintura, dança, escultura, bem como a literatura. Mas o que define essas expressões como arte? Pode-se dizer que a palavra mágica é a estética, vocábulo que vem do grego aesthesis e se traduz como percepção, sensação, sensibilidade, ou seja, é a faculdade de sentir. Logo, define-se arte como a criação humana da ação sobre o mundo, que é envolvida pela sensibilidade, sentimento do criador, a percepção, contato das pessoas com essa criação e a sensação de ambos. Deste modo, os valores estéticos são determinados pela faculdade de sentir. Cada um sente de uma maneira subjetiva. Literatura é arte? A literatura é uma das expressões da linguagem artística. Podemos defini-la como criação humana. Somente o ser humano produz literatura. A literatura antes de existir é pensada e projetada. Nesta criação, o ser humano coloca a sua essência, sensibilidade e pessoalidade humana. Cada ser humano tem uma forma pessoal de sentir e perceber o mundo através da literatura.
O escritor coloca sua essência na produção. Essa criação não é somente a expressão do criador, também recebe influências do contexto social em que o artista, escritor está inserido. A literatura tem alguma relação com o trabalho? É preciso destacar um ponto importante. Todo ser humano é plural e deve ser considerado em sua totalidade. Portanto, não há como separar a arte e literatura dos valores, das crenças, do trabalho, dos desejos como gavetas separadas, como se uma não estivesse relacionada com a outra. A arte, literatura e o trabalho são criações humanas, mas agora com finalidades diferentes. Ambas nasceram juntas quando o homem construía o mundo da cultura, criou casas, roupas, escrita, livros, ferramentas. Fez tudo através do trabalho. A literatura também nasceu desse processo de criação, com a beleza, a harmonia, a escolha de palavras. Logo foi deixando a sua marca pessoal, a sua essência, o seu eu. Ou seja, nasceram juntas, mas foram se distanciando com o passar do tempo. Os produtos do trabalho mantêm presentes a utilidade do material, ser útil, e os produtos da arte. Literatura mantém presentes a necessidade de representar a essência humana. A literatura tem alguma relação com a ciência? Claro que sim. Ambas são narrativas que buscam mostrar o reflexo da realidade. A ciência é uma linguagem que busca explicar o mundo natural, seus fenômenos. Já a literatura é uma linguagem que busca explicar e representar as sensações, os sentimentos e as percepções pessoais do homem sobre a sua relação com o mundo. Assim, tanto a ciência como a literatura são reflexos da mesma realidade. O reflexo científico tem como função o desenvolvimento da consciência, enquanto a literatura tem como objetivo a autoconsciência, o homem se reconhecendo como criador de sua subsistência. Por que o ser humano produz literatura? Para representar a sua essência humana e retratar o contexto histórico no qual está inserido, trabalhos, sentimentos, ciência e outras relações da totalidade humana. Qualquer pessoa pode ser considerado um escritor, artista? Sim, basta resgatar o senso estético e a capacidade criadora, colocando sua essência humana na produção.